Mateus capítulo 16, versículo 13. Olha o que está escrito. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14. E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E olha o que Jesus responde para Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pule para mim para o versículo 21. Pedro tem uma revelação, e ele diz entender quem Jesus é. E Jesus fala: não, foi uma revelação do céu. E aí Jesus continua falando. Isso aqui é a mesma conversa. Eu só pulei aqui um pouquinho, 30 segundos depois da conversa é o que acontece aqui. Aí Jesus fala assim, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, o que Jesus diz para as pessoas. E Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí olha a resposta de Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pula para mim agora em Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Olha o que diz o texto: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus, aleluia. Sempre a primeira mensagem de uma série de mensagens é a mensagem de fundamento. Então eu entendo que essa também vai ser uma mensagem de fundamentação para a nossa vida. Quando a gente iniciou a série de mensagens Busque Primeiro, a minha primeira mensagem, eu dei a centralidade dela falando o que é busca. Porque antes da gente querer buscar alguma coisa, a gente precisa entender e definir o que é buscar. O que significa ser uma busca. Agora nós estamos na série Vencedores. A gente está falando de batalhas e de vitórias. Mas antes da gente entender que tipo de vitória eu devo buscar, eu preciso entender quem é o meu inimigo. Isso aqui é basilar de uma luta, de uma batalha. Perguntem depois ao pastor Ribeiro, que já esteve envolvido em questões militares, em questões de estudo, em questões estratégicas. Quando vai para uma guerra, ou para uma incursão, ou para uma missão, eles vão em algum local, que eu devo chamar de quarto de guerra, e eles mostram aqui, está aqui o nosso inimigo. Eles fazem o que chamam, pelo menos nos filmes e séries, de briefing. Então está aqui o inimigo que nós vamos enfrentar. Eles deixam bem claros quem é o inimigo. Aqui são as armas do inimigo, e aqui é o ponto fraco, e aqui é o ponto forte do inimigo. Antes de você entrar numa batalha, eu sei que é basilar e básico, mas você precisa entender contra quem você está lutando. E contra quem você está lutando, que armas ele tem, que armas eles usam, qual é o ponto fraco e qual é o ponto forte deles. Mas ao mesmo tempo, para você montar uma estratégia de guerra, para você sair vencedor, você também precisa entender: e quais são as minhas armas? Qual é a minha estratégia? Porque é bem capaz de chegar num quarto de guerra, num quarto general, num local de estratégia, e você desenhar quem é o inimigo,
as armas dele e o local da batalha. Daí quando você começa a especificar e delinear quais são as suas armas e a sua estratégia, já na reunião você vai perceber ou ter talvez uma intenção de quem é que vai sair vitorioso dessa guerra, antes mesmo do primeiro tiro ser lançado, do primeiro soco ser lançado, da primeira espada ser desbanhada. Nós vamos entender só conhecendo quem eu sou, qual a minha arma, quem é o inimigo e qual é a arma do inimigo. Então a Bíblia, nós lemos esse texto, ela deixa muito claro para você que tipo de guerra que nós lutamos. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra, resumindo, os principados e potestades nas regiões celestiais. O texto também vai nos falar, bíblico, que a nossa milícia, ela não tem guerras, não tem armas, não tem equipamentos carnais, mas eles são espirituais e poderosos para destruir fortalezas. Então a gente já aprende aqui, no início do nosso briefing de guerra, que começa hoje nessa série de mensagens, a gente já sabe qual é o tipo de guerra que nós somos chamados para lutar e qual é o tipo de armas que nós temos ao nosso dispor. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, e as nossas armas não são carnais, não são físicas, não são naturais, elas são espirituais e poderosíssimas. Agora a Bíblia vai além, ela vai dando para a gente mais alguns dados sobre a nossa guerra. E aqui eu quero ouvir um glória a Deus de você, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz assim: guerras não duram para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome. Talvez você está no meio dessa batalha que eu falei no início, está no meio dessa guerra, Deus manda te dizer, vai terminar. Ela não é permanente, ela não é para sempre na sua vida, sempre tem um tempo. Até porque Eclesiastes capítulo 3 fala disso para a gente. Para tudo tem um tempo determinado, existe um propósito para todas as coisas, debaixo do céu. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, fala assim: há tempo de guerra e há tempo de paz. Isso aqui me traz consolo, porque a guerra que eu estou enfrentando vai ter um fim. Vai ter um tempo de paz, está chegando um tempo de paz para a sua vida, está chegando um tempo de tranquilidade para a sua casa, está chegando um tempo de calmaria, e Deus está te preparando, te dando essas guerras, para você começar a vislumbrar e ver que amanhã, que um novo período é um período de paz. Agora, pastor, está difícil eu vislumbrar essa paz, porque a minha luta é muito grande, eu não sei nem como buscar armas, eu não sei nem para onde eu devo me defender ou eu devo atacar, tamanho a minha luta. Você tem que entender uma coisa sobre o seu inimigo e como ele funciona. Qual é a estratégia do seu inimigo? O seu inimigo te ataca no nível que ele te enxerga, e você se defende no nível que você se enxerga. Então, você se enxerga no status e no estado presente, e de acordo com a sua atualidade, o seu cenário atual, você tenta tirar forças, estratégias e equipamentos para lutar contra o seu inimigo. Só que o seu inimigo não olha para você na sua condição atual. O seu inimigo, ele é inteligente também. Ele sempre vai olhar para você no seu amanhã. Enquanto você vislumbra hoje para contra-atacar ou atacar ou se defender do seu inimigo, ele está entendendo o teu amanhã. É por isso que ele está dando chumbo grosso. É por isso que você não entende o tamanho da luta. É por isso que você não sabe por que tanto peso veio sobre a sua vida. É porque o teu inimigo não está te atacando na sua condição atual. Ele está vendo o teu amanhã. Ele está lutando contra o teu futuro. Então toda vez que ele se levanta de uma maneira muito grande, não reclama, dá glória a Deus, é porque ele está vendo você muito grande. Talvez o seu inimigo traga para você um entendimento melhor. Ele vê você de uma maneira que nem você se reconhece. Ele vê você grande, porque você vê a sua situação, mas ele vê a sua posição, e ele sabe que você tem uma posição de honra, ele sabe que Deus preparou uma posição de autoridade, ele sabe que ele preparou um local fenomenal. Então o diabo, quando ele levanta contra a gente, ele não joga querendo acusar a gente das coisas passadas, ele te para pensando naquilo que Deus vai fazer no teu futuro. Quanto maior a guerra, maior a vitória. Quanto maior, imagina, que nem jogo, quando um time coloca o reserva, todos os reservas é que eles entendem assim, ó, eles são fracos. Bota os reservas para a gente não cansar o titular. Só que quando eles chegam com toda a equipe, titular, técnico titular, com aquele esquema tático de ataque, é porque
o time inimigo, o time contrário é forte. Você está entendendo por que você está passando por lutas extraordinárias? Porque para você ser extraordinário, você precisa lutar lutas extraordinárias. Nenhum guerreiro ordinário é forjado com guerras extraordinárias. Se você quer guerras pequenas, você vai ser um guerreiro pequeno. Se você luta as guerras ordinárias, você vai ser um guerreiro ordinário. É por isso que quando você tem guerras extraordinárias, Deus está te falando, eu vou te levar para um novo patamar. A guerra é grande porque o teu futuro é grande. O teu presente vai ser maior. O teu futuro vai ser maior do que o teu presente. Então, uma coisa que eu vou entender do meu inimigo, ele sempre vai me atacar baseado, não nas circunstâncias atuais, mas baseado naquilo que ele vê Deus fazendo na minha vida. Então, eu dou glória a Deus toda vez que o diabo ataca forte. Eu falo assim, alguma coisa grande está por vir. Quem está ao meu redor e líder fala isso, apertando para tudo que é lado. Eu falo assim, uma hora vai estourar o cano, Deus vai fazer alguma coisa porque é muita guerra de uma vez só. A gente está sendo cercado, é porque o inimigo está entendendo que nós somos uma grande ameaça para o inferno, por isso que ele levanta os melhores guerreiros para tentar nos abater. Então o inimigo na sua vida é um sinal que Deus está querendo te tirar de um patamar e te levar para um patamar maior. Em toda a minha vida, eu ouvia a minha mãe reclamando de mim jogando videogame. Falou, meu filho, sai daí que aí tu não aprende nada. Mãe, aprendi uma coisa e vou aplicar aqui na pregação. Toda vez que eu jogava Mario, Zelda, Sonic, quando eu chegava no super chefão, no Bowser, eu falei, eu só preciso vencer ele, que eu vou passar para o próximo nível, que eu vou passar para a próxima fase. Então, ataques do inimigo denunciam que você está na fase final do nível atual, e Deus vai te içar, e Deus vai te honrar, e Deus vai te exaltar, e Deus vai te levantar para uma nova fase. Existe um tempo novo para a sua vida, existe um tempo novo para a sua família, existe uma temporada de vitória e de paz para a sua vida. Se é com você, dê glória a Deus bem forte. Aleluia, aleluia. Agora, escreva isso aí, poste depois no Twitter. Centralidade da mensagem é esta frase: se as guerras que eu luto, a palavra diz que não é contra carne nem sangue, não é uma guerra física, não é uma guerra natural, isso quer dizer que pessoas não são inimigas. Olha para a pessoa do outro lado e fala assim, você não é meu inimigo não, fica tranquilo, não vou te atacar depois do culto não. Pessoas não são inimigas, mas elas são usadas pelo seu inimigo. E a gente viu um pouco em Efésios 6, capítulo 1, na verdade no capítulo 6, onde ele fala assim, no demais, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a guerra não é contra carne e sangue, não é contra o vizinho, não é contra o pastor, não é contra a pessoa do trabalho, não, essa é uma guerra espiritual nas regiões celestiais. O que nós temos que entender no contexto de Efésios 6, que é um contexto de colocar uma armadura para partir para a batalha, é que antes da gente chegar ali, tem o briefing da guerra. Tem a preleção, tem o preparo, tem o percurso, tem a didática que é colocada para que a gente entenda qual tipo de guerra e equipamento Deus está colocando para a gente. Aí o apóstolo Paulo vai falar do capítulo 1 de Efésios até o capítulo 5 de Efésios. Antes de falar da armadura de Deus, ele fala o seguinte: ei, pai e filhos, resolvam problemas de vocês. Filhos, honrem os seus pais. Pais, não tragam a ira dos seus filhos. Esposo e esposa, tratem-se bem. Amigos, patrão e empregado, se respeitem. Igreja, pastor, membro, irmãos, se respeitem. Ele começa a citar, passo a passo, ensinamentos simples para a gente poder resolver as guerras naturais que nós temos no dia a dia. Ele faz uma diferença muito grande. Ele fala, olha, a guerra para a qual vocês foram chamadas é uma guerra celestial, mas enquanto vocês não resolverem os problemas naturais, as bobagens de vocês, as picuinhas de vocês, os probleminhas, a rispidez, o atrito de vocês, vocês não estão prontos, não serão escalados para colocar a armadura. Como é que você vai querer usar a armadura para lutar uma luta espiritual, se nem no natural você consegue resolver? Então ele fala assim, no dia a dia, um perdão resolve, bom senso resolve, um me perdoa resolve, um abraço resolve, no dia a dia, uma conversa resolve.
trate de resolver os problemas de vocês, porque você está muito ocupado. Existe uma guerra real acontecendo, e essa guerra, Deus já te escalou. A tua armadura está pronta, só que você não está pronto para a armadura. Não perca tempo com os probleminhas naturais, porque a guerra a qual vocês foram chamadas está esperando, está fervilhando, e Deus está no fronte de batalha falando: cadê os meus guerreiros de São José dos Campos? Aleluias! É por isso que ele fala: no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura. Resolver os probleminhas pequenininhos, não precisa não, aqui ó, eu já estou com a minha toalhinha que eu ganhei de aniversário, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é uma arma contra Satanás, que quer me envergonhar aqui com o meu suor. Eu ganhei no meu aniversário, obrigado, não sei quem foi que me deu, me perdoe, mas eu gostei e só vou usar minha toalhinha daqui para frente. Resolva os problemas de vocês, porque tem uma armadura. Porque se a gente não resolve os problemas, se a gente não for bem resolvido nos relacionamentos, a gente perde o foco da igreja. O meu papel como pastor, os nossos papéis como líderes, não é resolver problema de membresia, não é resolver problemas de líderes. Isso faz parte, mas isso tira o nosso foco da real guerra. A igreja é um ser espiritual, é um exército espiritual, sim, feito por pessoas, mas o que eu estou falando é, vamos criar uma maturidade cristã. Se a gente tem problema com alguém, vamos resolver na boa, vamos chegar com elegância, vamos chegar com respeito, vamos ser bem eloquentes e falar: me perdoa, por quê? Porque eu não posso perder tempo com essa picuinha com você, porque uma armadura me espera, a guerra real está me esperando, e eu não fui feito para lutar contra você. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta é contra Satanás. Os meus inimigos estão nas regiões celestiais. Porque tem muita gente que veste a armadura de Deus para atacar homens, para atacar o irmão, para atacar o próximo. Meu filho, Deus não te deu a palavra de Deus, Deus não te deu revelação, Deus não te deu o dom de cantar e o dom de pregar para você ferir pessoas. Deus te deu isso para ferir Satanás, para ferir os demônios. Você está usando a sua arma na guerra errada. A sua guerra não é na horizontal, a sua guerra é na vertical. Aqui você resolve com bom senso, ali você resolve com tapa, com guerra, com bomba, com tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. As nossas armas são espirituais. Eu fico doido quando eu vejo um dom de Deus sendo usado para alguém machucar, subjugar e humilhar pessoas. Esse é um cabra que não sabe para que ele foi chamado. Ele não entende qual é a guerra que Deus colocou ele no frente de batalha. Então você erra no campo de batalha quando você usa a armadura de Deus para ferir uma pessoa, para humilhar uma pessoa. Fala a Deus. Então, vamos parar de bobagem. Vamos entender qual é a luta que a gente tem pela frente. Nossa guerra, gente, é uma guerra muito grande. Repito isso, já falei inúmeras vezes. Parte da base desse meu entendimento foi numa conversa com o pastor Ribeiro, onde ele falou sobre como é que a igreja na Coreia do Sul milita em oração. Então eles não ficam perdendo tempo com isso e começam a orar porque eles vislumbram e eles entendem que a guerra não é na prateleira de baixo, é na prateleira de cima. O problema é que a gente gasta muito tempo na igreja orando, brigando, reunindo, pregando, aplicando, para a gente lutar com um problema de baixo, com coisas superficiais, enquanto lá em cima está quem influencia tudo que acontece aqui embaixo. Pastor, eu vim aqui porque fulaninho está falando mal de mim, porque fulaninho está fofocando. Pastor, exclui ela. Eu não posso excluir, eu vou estar ferindo ela. Eu vou orar, porque eu tenho que expulsar o demônio da fofoca. Porque se eu tiro ela da igreja, o demônio vai usar uma boca de uma outra pessoa para fazer fofoca também. E eu vou estar recorrentemente numa guerra contra pessoas. Deus não me chamou para guerrear membros nem pessoas. Deus me chamou para guerrear hostes malignas, principados e potestades. Então a minha guerra não é aqui olhando para você. A minha guerra é olhando ali para cima, porque se você estiver preocupado com a língua grande do irmão, é porque você não viu a língua de ferro de Satanás. Essa é a língua que dói. E ele usa isso, influencia pessoas para poder machucar. E ele cria uma guerra entre pessoas. E daqui a pouco está todo mundo brigando com todo mundo brigando entre denominação. E o diabo está rindo. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra pessoas. Aleluias. Deus nos chamou para destronar demônios, principados, hostes malignas, e você faz parte desse exército. Cadê o exército do Senhor Jesus aqui essa noite? Aleluia. Até porque, Paulo para definir a luta natural, ele fala assim, a nossa guerra não é contra carne e sangue. Carne e sangue, conjugou. Agora quando ele vai definir
quando ele vai destrinchar os inimigos espirituais, ele fala assim, ó, mas a nossa guerra, conta comigo, é contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Minha luta é contra a cabeça, não é contra o pé. Eu não quero a prateleira de baixo, eu vou militar, eu vou olhar. Deus está me dando sabedoria espiritual agora para entender. Toda vez que eu enfrento um problema, eu não tenho que atacar pessoas, eu vou atacar quem influenciou a fala, a boca, para quem essa pessoa emprestou o seu pensamento, o seu corpo, a sua fala, e eu vou diante de Deus, no meu quarto de guerra, eu vou botar o meu joelho no chão e eu vou clamar, porque Deus vai me dar as ferramentas e as armas para acabar com isso, sem precisar ferir pessoas. Isso é comprovado no texto que nós lemos de Mateus 16. Vocês lembram? Jesus está com os seus discípulos e ele fala assim, quem dizem que eu sou? Porque eu estou ouvindo um burburinho aí. Aí Jesus vai resolver as coisas naturais e depois as coisas espirituais. Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é fulano de tal. Aí ele, não, tudo bem, mas e vocês? Eu não me preocupo com a opinião de quem está de fora, minha preocupação é com a opinião de quem está aqui dentro. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro acerta uma. Pedro fala assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus fala, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai lá do céu. O que Jesus estava falando é, Pedro, você se tornou uma janela do céu agora, porque o céu jogou uma revelação e você estava aberto para a revelação, então você deixou Deus, o meu Pai, usar a sua boca, porque toda vez que o céu quer influenciar na terra, toda vez que Deus quer agir na terra, Ele usa a vida de alguém. Você é uma janela do céu, você tem que estar aberto para aquilo que Deus diz, e Deus vai atuar na vida de outras pessoas através de você. Maravilhoso, Pedro. Mas entenda o seguinte, Pedro, não espalha isso para ninguém não. Sabe por quê? Porque convém que eu morra e eu ressuscite no terceiro dia, porque esse é o projeto que o Pai tem para mim. Aí quando Jesus diz isso, o mesmo Pedro fala, não, isso eu não vou permitir, eu vou me colocar entre o seu propósito e a sua missão, eu não vou deixar te matarem. E o mesmo Pedro que foi janela do céu, se tornou porta do inferno, porque Jesus fala assim, para trás de mim, como é que pode, gente? 15 segundos depois, alguém que ele falou, rapaz, isso é revelação do céu, ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus não machucou Pedro, Jesus não exortou Pedro, sabe quem ele exortou? A quem estava influenciando a boca e o pensamento de Pedro. Ele não falou, sai daqui Pedro, sai daqui dessa casa. Ele falou assim, para trás de mim, Satanás. A gente tem que aprender com Jesus. Ele consegue exortar, ele consegue transformar vidas sem machucar pessoas. Ele entendeu que Pedro, assim como ele se tornou porta, janela do céu, porque ele se abriu para aquilo que Deus disse, ele também se abriu para aquilo que Satanás disse e quis se colocar no meio da missão de Jesus. Uma hora janela do céu, outra hora para trás de mim, Satanás. Porque assim como o céu usa pessoas para agir na terra, o inferno também usa pessoas para infernizar a nossa vida, está amarrado. Mas a gente tem que entender, não é a pessoa. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, dê um glória a Deus. A minha guerra não é contra as pessoas, mas é quem influencia essas pessoas. Não é pessoal. Por mais que alguém possa fazer fofoca, sendo influenciado, dando espaço e dando a boca para o seu inimigo, eles não vão contra você porque não gostam do seu cabelo, ou não gostaram do seu vestido, do seu sapato, tem nada a ver com isso. Não leve pessoalmente, porque Jesus falou, eu fui perseguido e vocês também serão perseguidos, mas bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da minha justiça. É a justiça do Senhor que está resplandecendo, é a justiça do Senhor que está brilhando, é a justiça do Senhor que está refletindo em você, e o inimigo não consegue ver um reflexo bonito de crescimento, de vitória. Então ele começa
começa a te atacar para tirar o seu foco da real guerra que existe. Daqui a pouco você esquece das coisas espirituais e começa a ficar dando indireta, a ficar dando post, a ficar falando mal, e aí você começa a fazer a mesma coisa que um inimigo fez contra você. Então, os inimigos sempre são espirituais, mas eles se manifestam através de pessoas. É assim que funciona. Aleluia, aleluia. Que ensinamento o Espírito Santo está dando para a gente essa noite? Não tem a ver com o seu caráter, com o seu jeito de ser. Tem a ver com a justiça. Tem a ver com quem você representa. Quando dois países vão para a guerra, e um soldado está na frente do outro soldado, ele não conhece o outro soldado. Ele não tem nada contra o outro soldado. Ele não reclama da farda do outro soldado. Então por que ele está lutando contra um outro soldado? Porque ele está sendo influenciado por quem está acima dele, para quem é autoridade sobre ele. Então nós lutamos pela influência de quem nós representamos. Você representa Deus. O Deus que você serve está resplandecendo em você. Você é a imagem e semelhança dele. E é por causa dessa imagem, dessa semelhança, é por causa dessa justiça, é por causa desse brilho que Satanás tenta levantar pessoas que não querem necessariamente te machucar pessoalmente. É porque ele não aguenta ver Deus fazendo coisas grandes na sua vida, Deus trazendo cura para a tua casa, Deus te dando ânimo no meio da guerra, Deus prosperando a tua vida, Deus trazendo cura no teu corpo, no teu interior, nas tuas emoções. O diabo não consegue ver isso e ele tenta mandar alguém para tentar ferir, para tentar tirar o seu foco dessas situações. Por isso, não veja como pessoal, porque não é. Até porque o seu inimigo vai ser revelado só quando o seu propósito e a sua missão é revelado. Antes disso, está de boa. Se ele está ali, não me incomoda em nada, não faz nada, não tem futuro, para que o diabo vai se cansar? Você lembra que Jesus ele é batizado e quando ele sobe das águas do batismo, a voz do Pai diz assim: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ele recebe a identidade e a missão dele naquele momento. Ele vai para o deserto, qual a primeira coisa que acontece? Satanás se levanta para tentar Jesus, porque o inimigo se levanta e se revela toda vez que o seu propósito é revelado. Então ele não vai contra você, ele quer destruir o seu propósito, ele quer destruir o que Deus colocou na sua vida. Você é um vaso de barro, mas você tem um tesouro grandioso na sua vida. O que ele tem raiva não é do seu cabelo, não é do seu físico, é daquilo que Deus depositou na sua vida. Não leve pessoalmente intrigas, calúnias. Não leve isso para o pessoal. É ele querendo tirar o tesouro que existe dentro de você. Se você for para um banco, você vai perceber que o policial nunca está do lado do banheiro. Ele está um na porta giratória e o outro sabe onde está? Do lado do cofre. Por quê? Porque é lá que existe o valor. É lá que existe o tesouro, é lá que realmente importa. Então quando um assaltante vem, ele não entra no banheiro, ele vai direto para o cofre, porque ele sabe que dentro do cofre existe algo de valor. Então entenda isso essa noite, você é um cofre, não é por causa do cofre que ele vai, é por causa do que tem dentro do cofre. Quando ele rouba, ele não leva o cofre com ele, ele tenta abrir, ele tenta quebrar, ele tenta machucar o cofre, porque fazendo isso, ele consegue tirar o tesouro que existe lá dentro. Não deixe que ninguém tire o tesouro que Deus depositou na sua vida. A guerra vai ser forte contra você, mas quanto maior a guerra, maior a sua vitória. Deus te fez para ser vencedor. Vencedor. E guerras, elas existem para forjar a gente, levantar a gente para o próximo nível. Porque Deus quer colocar uma armadura, mas a gente não tem estatura para a armadura. Deus quer colocar tesouros, mas a gente não tem estrutura para receber o tesouro. Então, quando isso acontece, Deus permite, ou Ele próprio cria uma situação para que a gente possa amadurecer. Ele próprio cria, pastor, que negócio é esse? Jacó. Jacó significa enganador, porque ele engana o seu irmão, depois o seu pai, para receber a primogenitura. Aí, Deus olha para Jacó e fala: você tem, até aqui você tem um grande chamado, você tem um grande propósito, mas você tem um péssimo caráter. E para você chegar na altura do propósito da missão que eu preparei para você, eu preciso trabalhar no seu caráter. Então, o que acontece? Qual é a luta que Jacó tem? É com o diabo? É com pessoas? Ele briga contra quem? Contra quem? Ele briga com o anjo.
Ele briga com Deus. Deus fala, não tem inimigo não, nessa eu que vou entrar. Porque eu preciso mudar uma pessoa que é enganador, porque depois ele recebe o nome de Israel. Sabe o que significa Israel? Príncipe. Como é que você transforma um enganador em um príncipe? Guerra. Forja ele. Sabe, a gente não canta aquilo? Vem me purificar, me forja com teu... Já misturou toda a letra aqui, que eu não sou bom cantor não. Mas a gente canta isso no louvor. Um enganador se torna um príncipe depois que ele é forjado nas brigas e nas batalhas para ele criar vergonha na cara. Então Deus, próprio Deus vai lá representado no anjo e começa a brigar com ele. E a pergunta é, quem você é? Ele não diz, qual é o seu nome? Eu não sei, qual é o seu nome? Ele não fala a identidade e o nome dele. Até o momento que ele está apanhando de verdade, ele fala, eu sou Jacó. Ele fala assim, eu sou um enganador. Porque Deus não tem como mudar o seu caráter se primeiro você não reconhece que existem coisas no seu caráter que precisam ser mudadas. Então ele cria uma guerra, até vezes, ele pessoalmente, para você entender, Senhor, muda meu coração, muda o meu caráter, o meu comportamento e as minhas atitudes, e Deus vai mudar, porque o que Deus tem para você é príncipe, Deus tem nobreza para a sua vida, mas como é que ele pega 171 e transforma em nobreza? Na pancada. Por isso que as lutas são importantes na nossa vida, porque elas nos preparam para um próximo nível. Lutas e guerras são para nos refinar e nos melhorar, e não para nos matar. Então, quando seu propósito é revelado, que o inimigo ataca, porque o problema dele não é você, é o seu propósito. E toda vez que ele é revelado, ele vai te atacar na sua área de vulnerabilidade, na sua área de fraqueza. Ele não é bobo, ele tem as estratégias dele. Jesus está 40 dias no deserto sem comer. O que ele fala? Transforma a pedra em pão. Tu está precisando de comida, come aí. Ele tenta antecipar os processos. Aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Mas também você percebe, voltando a Jacó, que Jacó é enganador, Israel é príncipe, mas Deus, quando se apresenta às pessoas, ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de... Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e do enganador. Porque Ele é o teu Deus quando você está na sua melhor versão, mas Ele continua sendo seu Deus quando você está na sua pior versão. Está no fundo do poço, Ele é Deus sobre a tua vida. Pastor, pequei, caí, deslizei. Ele continua sendo Deus sobre a sua vida. Pastor, eu estou no melhor da minha vida. Ele é Deus sobre a sua vida. Pastor, eu sou bilionário. Ele está acima de você. Ele é melhor e maior sobre a sua vida. Então Ele é o Deus que pega um enganador, um trapaceiro, um mau caráter, alguém que está no poço, no fundo, Ele fala, eu sou o Deus da mudança. Eu sou o Deus do príncipe. Eu sou o Deus da nobreza. Você pode estar até aqui embaixo, mas eu continuo sendo o seu Deus no seu pior dia. E eu sou o seu Deus no seu melhor dia. Quem sabe você entrou essa noite falando, eu não aguento mais, eu estou em pecado, ou tem uma guerra muito grande. Deus fala, eu continuo sendo Deus sobre a tua vida. Eu não te desamparo, eu ando contigo. Então é isso. As guerras são para nos aperfeiçoar, para nos preparar para um tesouro que Deus coloca na nossa vida. Mas Ele não vai impedir que o inimigo arme e trame, não. A gente não cita? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Então Deus deixa a arma ser forjada. Eles até atacam, mas a promessa não é que eles vão deixar de forjar a arma ou não vai atacar. A promessa é, o que eles forjarem e como eles atacarem, eles não prosperarão. Eles não terão sucesso sobre aquilo que eles estão tramando sobre a sua vida, porque quem está debaixo do sangue de Jesus, Deus ordena anjos, Deus envia um campo de força para você, Deus acampa pessoas ao seu lado, coloca irmãos que são janelas de Deus. É por isso que é bom a gente vir para um culto como esse, porque aqui tem uma janela, tem outra janela, tem muita janela junto. Isso aqui é um portal do céu. Eu não sei se você vê aqui, isso aqui é um espaço onde o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a sua vida revelações, palavras, crescimento, unção, cura. Essa é uma noite para transformar a sua vida. Aleluias. Meu Deus, olha que horas já são. Para cortar, a gente tem Santa Ceia? Toca para mim, bem baixinho alguma coisa. Eu continuo na terça-feira. Vem terça-feira, vou ver se... Não sei nem se sou eu que prego. Sou eu que prego na era terça-feira? Ou Glorinha, nem sei.
Se não, coloca eu, porque eu preciso continuar essa mensagem. Faltam umas 30 páginas só para eu terminar de esboço. Aprenda uma coisa sobre batalhas, já que a gente está dando o briefing. Aprenda com Davi. Davi, quando ele chega para trazer comida, alimento para os seus irmãos, o lanche, ele vê que tem um gigante desafiando o povo. Aí quando ele vê, desculpa a expressão, é uma expressão nortista, aquela presepada, ele olha e fala, rapaz, que esse cara acha que é? Sabe qual é a primeira pergunta que ele faz sobre Golias? Ele não pergunta se ele matou muita gente, ele não pergunta qual a pontuação, ele não pergunta se ele tem um cinturão do peso pesado no UFC, ele não pergunta isso não. Ele pergunta assim, vem aqui, e quem matar esse cara ganha o quê? Nunca entre numa batalha sem recompensa. Nunca entre numa briga sem saber o que você vai ganhar em troca. O nosso grande erro é que a gente entra em brigas que não tem recompensa nenhuma. A gente acha que mudar a opinião de alguém é recompensa, coisa nenhuma. Pare de entrar em brigas onde você machuca pessoas e distancia de pessoas só para mostrar que você tem razão. Razão não é recompensa em lugar nenhum. E tem muita gente que entra em guerra querendo ter razão, entendendo, você não ganha nada em troca com isso. O que ganha? Ah, vai ganhar a mão da filha do rei, casa com a filha do rei. Ele, opa, que mais? Grandes riquezas do rei. Opa, que mais? Ele e a família nunca pagam impostos. Me dá aqui a arma que eu já vou lutar contra esse cara. Por quê? Porque a recompensa vale a pena. Entre em batalhas que valem a pena. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo em você o que Ele está fazendo aqui. Quantas batalhas eu já entrei que não teve valor nenhum. Eu entrei por causa do meu ego. Eu entrei porque eu queria ter razão. Eu entrei porque eu queria dar uma de bonzão. Eu entrei porque eu queria ser aplaudido. Eu lembro uma vez, há tempos atrás, morava no Rio ainda. Acho que faziam tenados. E tinha um pastor que eu não sei o que deu na cabeça dele. Que ele começou a falar mal e postar coisas contra o programa que eu apresentava e as coisas que a gente fazia na televisão. Mas assim, bater mesmo. Batia, forte. Daí as pessoas printavam, mandavam para o meu celular e falavam, André, olha aí que estão falando de ti. Tu não vai fazer nada? Sempre tem esse, né? Quer ver a guerra acontecendo. Aí eu olhei, eu abri o perfil, me deu vontade de falar umas verdades. É porque crente não fala palavrão, né? Mas aí crente chega, sua jumenta de Balaão. A gente começa a falar os palavrão gospel. Deu vontade de soltar as cobrinhas do lagarto para cima daquele cara. Daí o Espírito Santo veio no meu coração e falou, André, e o que tu vai ganhar em fazer isso? Sabe o que eu ganharia se eu fizesse isso, me expondo sobre alguém? Porque eu pensei, falei, bem, a mão da filha dele eu não ganho, até porque eu nem quero, não conheço, deve ser feia, a minha mulher é extraordinária, eu não preciso de outra mulher. Riqueza, não sei se tem muito. De imposto, ele não tem autoridade para me tirar os impostos. O que eu vou ganhar com esse cara? Brigando com ele. Aí sabe o que veio na minha mente? André, você vai mudar a opinião dele. Vale a pena a gente se expor, a gente se desgastar, para ganhar a opinião de uma pessoa que nem gosta da gente, para começar? Repense as guerras que você está envolvido. Repense porque a armadura que Deus colocou sobre você não é para lutar contra pessoas. Opinião de pessoa não vale nada. Como assim, pastor? Jesus. O que dizem que eu sou? Dizem isso. Não estou importando com Deus não. Eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Entre em batalhas que tenham recompensas. Entre em batalha que vale a pena. Entre em batalha onde você ganha alguma coisa valiosa em troca. O problema é que a gente está envolvido em batalhas que não trazem nada de benefício para as nossas vidas. E a gente vem para a igreja, a gente ora, a gente se reveste e a gente fica ocupado lutando pessoas. Quando Deus fala, rapaz, tem uma guerra tão grande, André. Tem um estrago tão grande no inferno que você pode fazer. Fique em pé. Vou fechar aqui. Porque nós temos a Santa Ceia com o pastor Ribeiro. Antes da gente entrar na Santa Ceia, você sabe que na vida de uma igreja, na liturgia de uma igreja, o momento de maior batalha espiritual é esse agora que vai acontecer?
Porque no louvor a gente canta, de vez em quando ele quer sabotar o telão, faz isso, tá? Ele sabota a energia, o inimigo faz isso. Eu lembro uma vez que eu estava com o pastor Rodolfo, lá no centro de convenções, e a gente estava num evento grande, acho que era uma Santa Ceia muito grande, um local lotado, começou a dar um zzz daqui, aí eu olho para o Vilmar faz assim, ó, não entendendo o que é. Eu não estou falando disso para dizer que eu sou espiritual, mas tu lembra disso? Aí eu falei assim, ó, eu repreendo esse demônio, esse espírito em nome de Jesus. O som ficou perfeito, porque ele tenta sabotar a gente com essas coisinhas. Mas a guerra acontece mesmo quando a gente ministra a palavra e a gente entra no apelo. É agora que o inimigo se levanta. Por quê? Porque Deus quer te mudar de fase. E os maiores inimigos acontecem e aparecem na sua vida quando Deus quer te tirar de um estágio para outro. O momento que nós vamos entrar agora é esse. É um momento onde tem pessoas que estão na lama do pecado, estão entregues às suas próprias concupiscências, estão perdidas no mundo, e Deus está falando, chegou a hora de eu te elevar e eu vou te dar salvação.